Oiê, aqui é a Cristina Aires e este é a Conexão Belém COP30. Todas as quartas-feiras teremos um encontro marcado para conversar sobre temas relacionados à COP30, Conexão Belém, que vai acontecer em novembro deste ano. Bora lá falar sobre este tema e tantos outros assuntos na sua plataforma de áudio preferida. Espero você! Oiê, eu sou a Cristina Aires e este é mais um episódio do Conexão Belém COP30. Hoje nós falamos com o estado do Amapá. E como é na Amazônia, e vocês vão estar assistindo em vídeo esse episódio, vocês vão notar que a imagem está um pouco distorcida, um pouco tremida e há alguns delays. Mas o vídeo tá ótimo, fica com a gente. Eu vou dizer para vocês com quem que nós falamos hoje e eu vou fazer a minha colinha de sempre, porque é uma pessoa bastante importante. Nós falamos hoje com Gutenberg de Vilhena Silva. Ele é diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá, a FAPEAP, e é coordenador executivo do Amapá na COP30. Ele é geógrafo, com mestrado, doutorado e 2 pós-graduações em geografia. Ele tem uma experiência ampla em coordenação de projetos de pesquisa, políticas públicas e cooperação internacional. E como ele também é o coordenador executivo da participação do Amapá na COP30, ele vai nos falar bastante sobre esse tema com mais detalhes. Fique com a gente e vem para mais um episódio. Bom dia, Gutenberg. É um grande prazer ter você conosco nesse podcast e muito importante, né? Porque o Amapá é um estado que fica dentro da Amazônia, onde vai acontecer a COP30. Então, é bastante importante. E você é uma pessoa chave nesse processo, porque você está coordenando as ações do estado no Amapá. Então, eu gostaria de te perguntar como que está essa preparação, o que o estado do Amapá está fazendo, quais são as iniciativas, vocês estão participando das pré-COPs, dos eventos prévios, como que está sendo essa movimentação toda do estado em relação à COP30? Ok, muito obrigado por sua pergunta, Cristina. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast Conexão Belém COP30 para falar das nossas ações, do nosso governador Clécio Luiz, liderando um processo que envolve o Brasil, especialmente a Amazônia, e no nosso caso, o Amapá, porque o Amapá é o estado mais preservado do Brasil, quiçá um dos territórios mais preservados do mundo, e está em uma organização que não é deste ano. Nós fomos à COP de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, fomos à COP de Baku, no Azerbaijão, para justamente nos prepararmos para este grande momento em que mais holofotes, nós já temos, mais holofotes estarão sendo posicionados para a região amazônica. Como é que nós estamos nos preparando, respondendo a sua pergunta? Nós tratamos a COP como um processo. A COP, ela começou em 1995, Sim. Ela é um processo resultante da ECO 92, e desde a sua primeira edição, que foi na Alemanha, semanas atrás houve uma conferência em Bonn, na Alemanha, eu estive lá também para dar continuidade nesse processo preparatório. A COP, ela é um processo, ela não se encerra nela própria. E nós estamos tratando esse momento da mesma maneira. O governo do Amapá vê a COP, o momento em Belém, de 10 a 21 de novembro, como um ponto focal, mas a gente trata a COP como um processo. O que isso quer dizer? Nós trabalhamos com 3 momentos para essa COP. O pré-COP, que não é uma ação, são várias ações. A COP como uma vitrine, que é o momento, em particular, que o governador estará em Belém, reunido com investidores, com parceiros, enfim, com toda uma agenda que será montada, mas nós trabalhamos também com pós-COP, que é quando nós poderemos, de fato, colher muitos frutos daquilo que a COP proporciona, que são contatos, conexões, possibilidades de fortalecimento, estabelecimento de laços com parceiros que querem, de fato, investir numa nova racionalidade, em que o meio ambiente seja colocado, de fato, onde merece,
protegido, plenamente utilizado da melhor maneira possível, mas gerando renda. Sem dúvida. Portanto, nós trabalhamos com essas três fases: pré-COP, COP, pós-COP. Então, neste exato momento, nós estamos nos preparando para receber o presidente constituído da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, agora em agosto, num grande evento que nós estamos preparando, com lançamento de editais de financiamento de projetos inovadores, pensando na sustentabilidade, momento em que a gente vai estabelecer diversas conexões com atores importantes, momento em que a gente vai trazer as consultorias que nós contratamos para nos ajudar enfim, estarmos bem preparados do ponto de vista institucional e do ponto de vista também da visibilidade internacional, que é um ponto-chave. A ideia é mostrar para o mundo, Cristina, que nós temos, de fato, os melhores indicadores ambientais do Brasil, mas nós vivemos num nível de pobreza que não faz sentido, em que os dados do CAGED mostram que a nossa população ela vive ainda em situações que requerem um cuidado extremo, ou seja, sem emprego, dependendo muito do Estado enquanto ator que dispõe de recursos públicos para manutenção do básico, e não deve ser assim. Então, a gente está numa virada de chave em que a gente está no momento em que a gente contrata algumas consultorias especializadas para estabelecer as conexões devidas com os atores econômicos, enfim, que possam nos ajudar com investimentos para que a gente mude esse cenário que o Amapá vive, que é um cenário em que a gente depende muito do poder público. Então, em linhas gerais, para responder de maneira mais objetiva a sua pergunta, porque é uma coisa muito complexa que a gente está vivendo, a gente está mantendo uma série de agendas de modo que a gente consiga virar a chave e gerar mais emprego e renda a partir de uma nova racionalidade com respeito ao meio ambiente, mas também trazendo soluções que possam gerar emprego, gerar desenvolvimento para o nosso Estado. Muito obrigada, Gutenberg. Eu acho que você tocou em vários pontos importantes, né? E o primeiro ponto, eu morei aí no Pará também. Eu morei no Pará por 4 anos, então conheço bem a realidade da Amazônia, já conheço o Amapá, conheço todos os estados amazônicos. E é sempre a mesma questão, né? Quer dizer, a natureza está aí, existem todos os recursos, a floresta em pé, e a gente não tem o básico, que é o saneamento básico, por exemplo, né? Uma água tratada, uma comida decente na mesa, empregos, etc. Então, é uma contradição, né? E eu queria que você falasse um pouco para a gente, dentro ainda da pré-COP, né, em se tratando da pré-COP, o que você achou, quais são as impressões do Estado, as suas impressões sobre o que foi discutido lá em Bonn? Porque pelo que eu li em Bonn seria uma grande oportunidade para que o governo brasileiro tivesse mais decisões e como eu diria, menos entraves para discussões na COP30 em Belém, que fosse mais azeitado entre as partes. E pelo que eu vi até agora, houveram ainda bastantes pontos que ainda não foram, né, acertados como deveriam ser. E um dos pontos que deveria ser acertado é o tal do financiamento, né, e o climático e o retorno do multilateralismo mais forte, né? Eu queria entender um pouco quais são as suas impressões da COP, já que o Estado acompanhou todas as COPs, a COP Azerbaijão, entre outras, né? Eu também acompanho as COPs, já fui em algumas, e vejo que muitas vezes não é fácil liderar, né? E não é fácil coordenar em inúmeros países com inúmeros interesses, né? No momento, no Brasil, onde a gente não tem o básico para a Amazônia, e no mundo, onde a gente vê os recursos se voltando para o armamento bélico, quer dizer, nem o meio ambiente está no centro, nem tampouco o homem está no centro, porque o homem deveria estar no centro das atenções, né? Porque sem nós no planeta, sem a humanidade no planeta, também não existe planeta, né? Então, a gente está num dilema bastante, assim, realista mesmo aí, e que está batendo na nossa porta,
né, que é o calor extremo, que são as inundações, etc. Então, como que você tem visto esses processos, né, já que a gente fala em processo? Eles são longos demais, né? Eu não sei se você lembra, você certamente lembra do PPG7, o Programa Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais. Então, eu, do lado da União Europeia, eu acompanhei o PPG7 durante 12, 14 anos quase, né? E o PPG7 era um programa piloto e que, assim, não foi calculado devidamente, e isso durou muitos anos como processo. E poderia ter durado ainda muito mais, né? Então, como que você vê isso? Como que você vê a evolução dessas COPs e, particularmente, o que foi resolvido e decidido, se alguma coisa foi, né, na COP, nessa pré-COP em Bonn? Muito bem. A sua pergunta, na verdade, ela veio com várias subperguntas ou Sim, com perguntas acopladas, melhor sim, dizendo. verdade. Então, vamos lá. Eu vou tocar em alguns pontos e se algum deles não for devidamente explicado, você pode, obviamente, retomar, que a gente faz o possível para detalhar um pouco mais. A, a primeira COP, Cristina, em 95, aconteceu em Bonn, né? Então, foi lá que tudo começou. E todo ano há um evento preparatório, há vários eventos, na verdade, né? Teve o evento de Londres, teve um evento em Madrid, haverá um evento em Nova York. Só que esse de Bonn, ele é um evento muito importante porque na agenda da ONU, a COP, para os nossos telespectadores, as pessoas que nos assistem aqui no seu belo programa, existem algumas questões que elas são importantes, mesmo que sejam básicas, a gente sempre explicar. A COP, ela é um evento da ONU, né, que a ONU organiza para uma agenda específica, que é uma das agendas mais importantes do mundo hoje, que é a agenda das mudanças climáticas e de tudo que a ela está associado. Então, o desenvolvimento do mundo, o desenvolvimento econômico, enfim, das companhias, a forma como isso é feito e queremos que seja feito, está associado a essa agenda das mudanças climáticas, né? A redução da emissão de gases poluentes, etc., né? Sobretudo o gás carbônico. Então, a ideia é, é é que os países procurem, estabeleçam ações, sobretudo os países ricos, que possam mitigar, né, as mudanças climáticas, ou seja, diminuir os efeitos nocivos ao meio ambiente, tendo o Acordo de Paris, esse ano completa 10 anos do Acordo de Paris, né? Então agora que é um momento importante dessa COP da Amazônia, é o estabelecimento de novas metas, né? Metas mais arrojadas, etc. Então, o que é que nós discutimos em Bonn? Bonn foi o momento, primeiro, antes do que nós discutimos, dentro dessa agenda de vários eventos que acontecem no pré-COP, ou seja, nos meses que antecedem a COP de Belém, bom, é a mais importante. Por que é a mais importante? Porque neste evento, foi neste evento, que os atores centrais, né, constituídos para tratar do tema, tanto da ONU enquanto instituição organizadora, quanto do Brasil enquanto país sede, para ver os pontos nevrálgicos que deveriam ser colocados à baila para conversas, adaptações, melhorias, refinamentos sobre infraestrutura, sobre a agenda, sobre o que é que ter um momento de sintonia com os países que estarão diretamente envolvidos, né, dentro dessa agenda, verificar a temperatura, por exemplo, Estados Unidos, França, Israel, enfim, Ucrânia, atores que neste momento estão na mídia por conta de problemas geopolíticos, né, ou, enfim, problemas ou países importantes dentro da agenda internacional. E lá em Bonn, nós conseguimos, então, o resultado disso é o seguinte: as COPs que ocorreram até hoje, as 29 COPs, foram COPs em que, esse foi o grande ponto, tá, Cristina, da discussão em Bonn. Todas as COPs
foram discutidos projetos, processos necessários para essa virada de chave. E agora está se discutindo, olha, ok, isso foi uma fala da CEO da COP, que é a Ana Toni. Olha, nós já discutimos processos, necessidades, formas de como, do que deveríamos fazer. Agora a gente tem que implementar. Daí a ideia de chamar a COP 30 da COP da implementação. E neste momento a gente discute, dentro dessa nova agenda, as novas metas determinadas para os países, as NDCs. Então a gente chama esse momento agora de NDC 3.0. Então os países, com esses 10 anos da COP de Paris, né, do Acordo de Paris, do estabelecimento de uma redução até 1,5 graus Celsius na temperatura do planeta, e esta COP30, um dos principais resultados é se chegar a uma implementação concreta, a implementação daquilo que foi discutido, melhor dizendo. Ou seja, a gente precisa reduzir a temperatura do planeta, a gente precisa investir mais nos países pobres, a gente precisa diminuir a emissão dos gases poluentes das nossas indústrias, nós, os países desenvolvidos. Então, esse é o grande ponto que foi discutido na agenda de Bonn, entre os atores, a logística e se essa agenda da COP da implementação, ela está bem estruturada. São os dois pontos dessa discussão. E como resultante é ver, peraí, o que é que nós queremos como passo a passo, tutorial, executar na COP30 de modo que ela seja de fato uma COP que seja uma COP de resultados. E a COP de resultados, ela tem a ver com as NDCs, com essas normas determinadas de cada país para a redução, né, dos problemas ambientais. Então, nós passamos em diversas mesas discutindo que era necessário estar presente nas NDCs 3.0, de modo que a gente consiga implementar a agenda e que o investimento de 1,3 trilhões, de fato, ele consiga chegar na mesa e ser implementado. Então, esse foi o grande ponto. Um outro que está associado ao estabelecimento dessas novas NDCs é a participação dos estados federados, é a participação dos atores subnacionais. Então, esse foi um ponto central em Bonn, a participação dos estados e dos municípios. Tanto é, Cristina, que está havendo uma série de eventos em que os estados federados do Brasil e também de outros países e os municípios estão sendo colocados como protagonistas, como atores centrais, porque você não pode, não deve tratar essa agenda apenas top-down. Você tem que colocar os municípios, colocar os estados, e os municípios é onde a coisa acontece, o dia a dia, onde os atores, de fato, estão tendo contato com os problemas reais da sociedade. Você falou do saneamento básico, tem o problema da violência, da segurança pública, da saúde, a falta de hospitais, tem o problema do lixo, etc. Então, tudo isso foi ponto de pauta dentro da agenda de Bonn. Excelente. E acho que é por aí mesmo. Eu tenho seguido o ICLEI, né? E foi através do ICLEI que chegamos até você, e o ICLEI tem grandes projetos nessa área com os governos locais. Então, eu realmente acredito que governos locais e governos estaduais, subnacionais, precisam estar dentro dessa agenda. Eu acho que eles são super, super importantes realmente para fazer essa roda rodar, né? Para fazer esse monstro girar, porque é como se fosse um grande paquiderme, né? Porque a gente está nisso já há muitos anos. Eu estou quase 40 nisso, então é muita roda para rodar.
E diante disso, porque eu vi também algumas coisas como os indicadores, né, que eram 9.000 indicadores, passaram para 400 indicadores. Então, há várias outras questões também sendo discutidas. Os pontos que você colocou para mim são realmente os principais, né? E você acha que os pontos que estão faltantes agora e que vão para a COP30, porque como você falou, Bonn é o evento mais importante porque ele é o evento oficial, né, vamos dizer assim, pré-COP. Ele é o único evento oficial pré-COP e os outros todos são side events que vão acontecendo, né, à margem desse grande encontro de Bonn. Então, ele é realmente a grande expectativa de todos nós. E nesse sentido, você acha que houveram avanços para que possamos, em Bonn, termos esses resultados? Porque nesse ponto, por exemplo, da implementação, eu acho muito importante pensar os means of implementation. Porque de toda a experiência que a gente tem, se não pensarmos no means of implementation, não vai chegar em NDC nenhuma, né? E tem que ser o means of implementation correto. Porque né? Porque é o que a gente mais precisa é definir isso desde o início. Porque se ele não for definido desde o início, o recurso também não vem e o recurso também não é gasto accordingly, né? De acordo e com uma boa eficiência e performance de gastos e custo-benefício, etc. Então, nesse sentido, eu queria que você colocasse para a gente se houveram avanços, na sua visão, houveram avanços importantes em Bonn que possam ser levados e que vão ser levados a Belém e resolvidos em Belém. Batemos o martelo em Belém. Até o 1,3 trilhões não está resolvido ainda, né? Porque a gente não sabe se esse dinheiro vai chegar à mesa, né? Os países ainda não se comprometeram totalmente com esse 1,3 trilhões, né? Que são números que vêm já desde muitas COPs sendo feito e refeito, né? Então, como que você vê isso? Olha, mais uma vez foram muitas perguntas numa pergunta, e é isso mesmo, porque a agenda é complexa, é muita, são muitos, São muitos é, pontos e ela é bem complexa mesmo. A é muito UNFCCC não é complexa, fácil. e a minha resposta, ela é uma resposta que eu diria, eu não poderia chamar de provisória, mas é uma resposta que ela, o- o- ela pode ser refinada até a qual você vai entender. Bom, estar em Bonn foi bom, estar em Bonn foi bom para sentir o clima COP, Sim, sentir a como os atores de temperatura, sim. fato estão se organizando ou não para aquilo que de fato é importante ser feito em Bonn. E o CLEI, como você mencionou, é uma organização internacional extremamente relevante, sobretudo com essa emergência dos atores com maior protagonismo, dos atores estatais, né, com a paradiplomacia ser colocado de maneira mais proativa ou mais contundente dentro da agenda COP. Então, o ICLEI, que foi criado para essa agenda paradiplomática, tomou uma nova proporção dada a relevância dos governos subnacionais. Então, o que é que eu estou observando dentro deste cenário de resultante COP? Eu vou dividir a minha resposta em dois pilares. Primeiro, um para o estado do Amapá e o outro de uma maneira geral. De uma maneira geral, a COP, eu saí de Bonn muito preocupado com essa questão da infraestrutura. É, um ou outro mais radical verbaliza que a COP pode não ser em Belém, pode não acontecer. Isso não existe. A infraestrutura, é, as obras estão sendo tocadas a mil, a, o embaixador André do Lago, a CEO Anatone, o secretário Walter Corrêa, eles estão fazendo agendas e agendas. Anatone estava em Belém esses dias, sentou com o prefeito, sentou com o governador, fez uma fala para
tranquilizar os investidores, tranquilizar os países. Só que é uma COP que é cheia de desafios, alguns desafios maiores que nós tivemos em outras COPs. A, 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 a rede hoteleira, a, o, a locação de imóveis está um absurdo em Belém, a logística tá ainda muito complexa, mas a COP vai acontecer. Só que esses são desafios gigantescos, porque isso diminui a participação de algumas delegações, e aí perde um pouco a potência que teria uma agenda, que é uma agenda econômica. A COP é uma agenda econômica. O meio ambiente é a pauta, mas a COP é uma agenda econômica. É um momento de investimento, é um momento que se debate renda, se debate desenvolvimento, a partir de uma pauta que é uma das pautas mais importantes, se não a mais importante, que é o respeito à natureza, senão isso não existe. Então, essa é a minha resposta em relação ao Brasil. Muitos desafios, a implementação ela é desafiadora, porque e os atores estão correndo para mostrar aos investidores que eles podem vir a Belém, que a agenda vai acontecer, que as reuniões elas vão ocorrer, mas de fato a implementação ela está sendo desafiada por conta dos desafios infraestruturais. Essa é a questão Brasil-mundo. Aí entra o Amapá agora, que aí eu vou transitar minha resposta por outro caminho. O Amapá, sendo o estado mais preservado, sendo o farol do Brasil, ou seja, o estado em que tudo que vai se discutir na COP, o Amapá tem. O Amapá já fez o dever de casa. O Amapá tem um pequeno caso de uma matriz que é lá no município de Oiapoque, que ainda não usa energia renovável. Pequeno caso, mas quase 100% de nossa energia ela é renovável, sobretudo de uma matriz hidrelétrica, né? E nós estamos fazendo ainda, olha, veja bem, nós estamos fazendo uma série de ações de diagnóstico, publicação de documentos para mostrar ao mundo, aos investidores, a quem tiver interesse em ter um projeto piloto para dizer, olha, eu investi numa Amazônia em que eu consigo mensurar o que é investir numa Amazônia profunda, em que você tem comunidades tradicionais, ou seja, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, enfim, toda uma população de uma tradicionalidade milenar, com uma natureza primária, ou seja, que é a natureza, a primeira natureza, né, que você consegue mensurar os processos constitutivos da sua estrutura orgânica, etc., e ver, avaliar o que é melhor ser feito do ponto de vista de todos os processos físico-químicos para preservar a natureza, gerando emprego e renda a partir de matrizes que respeitem, doravante, essa natureza primária. Então, é um ponto focal fantástico para investidores. E é isso que a gente tem mostrado nos eventos que a gente participa, em programas de alto alcance como esse, que agora participo convosco, para dizer, olha, nós temos os melhores indicadores ambientais, mas agora a gente quer que vocês tragam investimentos, atores internacionais, investidores, parceiros. A gente quer que vocês observem que a gente tem agora, a gente tem um Atlas solar, teremos um Atlas eólico, um Atlas de nossa biomassa, ou seja, sabe, vocês saberão o ponto exato onde investir se você quiser investir numa matriz energética. Nós temos o zoneamento ecológico econômico, em que estabelece os locais para você criar um arranjo produtivo local ou desenvolver um arranjo produtivo local, seja da cadeia do açaí, do cacau, da castanha, enfim, de qualquer arranjo
que nós temos um potencial a ser desenvolvido e que o mundo todo quer. O açaí, todo mundo fala no açaí. E nós temos já o zoneamento ecológico e econômico dizendo, nessa área não pode, nessa área pode. Nós temos um Código Ambiental que é o mais moderno do Brasil, Cristina. Sabe por que é o mais moderno do Brasil? Porque ele é simples. Ele, dentro, a partir desse Código Ambiental, não gera dúvidas daquilo que deve ser feito, ou seja, não gera insegurança jurídica. Você sabe o que pode e o que não pode, por meio do novo Código de Governança Socioambiental. Por que governança? Porque são vários atores envolvidos e que devem ser envolvidos, de modo que a segurança jurídica ela seja mais robusta. Nós temos agora, Cristina, um plano estadual de recursos hídricos, ou seja, sabemos a densidade, viscosidade, enfim, todos os processos que fazem parte dentro dos rios que constituem o Amapá, onde se pode investir, onde não se pode, onde de fato você vai ter problema com a corredeira, onde não vai, nós temos, ou seja, nós temos todo o ordenamento do território, e agora a COP, esse processo pré-COP e COP, e sobretudo pós-COP, servirá para a gente estabelecer uma proximidade maior com investimentos. E é o que nós queremos, trazer investidores para que o Amapá dependa cada vez menos do poder público na geração de emprego, porque o Estado pequeno, com uma arrecadação baixa, não consegue sustentar uma população crescente e que precisa comer, precisa desenvolver. E, portanto, com atores privados, numa parceria público-privada, é o caminho que nosso governo vê como um caminho necessário. E, para finalizar, dentro de todo esse processo, nós temos um plano de médio prazo, o Amapá 2043. Em 2043, Cristina, nós completaremos 100 anos. E em 1943, nós deixamos de fazer parte do Pará, nos tornamos território federal, e em 88 passamos a condição de Estado federado ao Brasil, e nesse processo todo, até 2043, serão 100 anos. Então, como o Amapá quer estar no seu primeiro centenário? Então, nós temos uma série de ações, de medidas, de processos que estamos fazendo, que está tudo documentado, para que em 2043 nós tenhamos um Amapá melhor. Então, esse é o Amapá que nós vamos apresentar na COP30, na COP da Amazônia, numa COP muito importante para essa agenda da implementação. Muito bem, muito obrigada por essa colocação tão completa. Eu queria só refletir um pouco, antes de fazer minha última pergunta, sobre essa atração de investimentos que, de um lado, né, é boa para o Estado, mas de outro me preocupa bastante, porque se o Estado do Amapá, assim como outros estados da Amazônia e aqui em Minas, onde eu estou, nós temos todos esses planos diretores e planos de tudo, né, de água, de mapeamento de zoneamento territorial, né, mas que não impede, né, essas grandes empresas de fazerem algumas atrocidades e de não seguirem regras e licenciamentos ambientais, etc. Então, eu acho que é muito importante que o Amapá se prepare com todo esse mapeamento, mas também se prepare para acompanhar, né, e para estar de olho nesses investimentos que vão ser feitos aí, para que esses investimentos não destruam a floresta, né? Eu acho que toda essa preparação de documentos é importante, mas o documento ele tem que ser praticado, porque se ele é deixado de lado, como a gente já viu várias vezes, né? Por exemplo, não é? Então, eu trabalhei na Vale do Rio Doce, uma grande empresa, maravilhosa, mas se a gente sobrevoar de novo, Carajás é um grande buraco que não tem solução, não é verdade? Então, é uma pena e agora já estamos minerando Paraopebas. Então, são 30 quilômetros de buraco, que não tem como recuperar aquelas áreas. Aquilo ou vai nascer sozinho ou tchau. E já chegou no lençol freático. Não se fala nisso. Mas eu acho que essa é a grande preocupação que o Amapá tem que ter por trás de toda essa beleza da natureza, né? E de todo esse aparato que a gente tem, uma floresta intacta quase, uma floresta em pé, maravilhosa, né? Um estado realmente que tem a sua floresta o mais
intacto possível, mas essa atração de investimentos, é uma faca de dois legumes, como a gente diz, né? É uma faca de dois gumes. Então, todos os cuidados que vocês estão tomando é muito importante. Mas também o outro lado de quem são esses atores é mais importante ainda, né? De ter uma lupa bem assim, fina a esses olhos. Como que você está vendo como que o Estado está se preparando para isso? Né? De um lado, com todo esse aparato, e de outro, atraindo investimentos, mas tem que estar de olho. Eu vou começar a minha resposta. Enquanto você formulava a sua pergunta, eu estava vendo como é que, por qual caminho eu a responderia, que é uma pergunta muito importante Sim. e determinante para as nossas futuras ações. Veja, eu estou como diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá, Eu vi no seu FAPEAP. currículo, muito A importante. FAPEAP, ela é como se fosse o CNPq e a CAPES do Estadual. Estado, é que cuida da parte do financiamento de ciência. E qual é o papel da ciência nesse processo? É o principal. É a ciência que planeja, que diz o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, do ponto de vista, olha só, do ponto de vista das necessidades, daquilo que deve e que não deve. Aí vem o ponto de vista prático, que é o que você chama a atenção. Peraí, tá, tem tudo isso, mas e agora? A empresa, como é que vocês vão fazer para ela cuidar? Então, eu inicio assim, ó. O governador Clécio Luiz, nosso governador, ele é uma pessoa muito sagaz, muito estratégica, em todas as entrevistas ele tem colocado que é o seguinte: nós queremos investimentos, mas não é qualquer investimento. Nós queremos investimentos. E olha, essa expressão que ele usa, eu acho super adequada. Nós queremos investimentos éticos. Investimentos éticos, ele deixa para o final. Ele fala, ó, investimentos verdes, investimentos sustentáveis. Aí ele continua. Já ficou um mantra. Aí ele continua. O nome não importa. Aí finaliza. Queremos investimentos éticos. Porque quando você fala em investimentos éticos, já entra dentro de uma resposta para a sua pergunta. Investimentos que a gente consiga mensurar a partir de toda a nossa história, aí entra a ciência, de tudo que nós vivemos, aí entra Carajás, Parauapebas, enfim, entre os grandes projetos minerais da Amazônia, toda a condição pela qual a Amazônia se inseriu no cenário internacional, o primeiro grande empreendimento econômico da Amazônia para os mercados internacionais foi a Icome no Amapá, na década de 50, na exportação de manganês, que deixou uma cratera em Serra do Navio, que é o município aqui do estado do Amapá. Então, é um exemplo daquilo que nós não queremos. E a história e a ciência são baluartes dentro deste novo modelo. Ou seja, muita cautela, com muita parcimônia, com um olhar atento e com gestores preparados para ter a sensibilidade de dizer, opa, isso aqui ok, isso aqui não. Então, assim, a FAPEAP ser colocada como a protagonista do comitê executivo da COP30 é um sintoma, Cristina. Ou seja, a ciência à frente das ações preparatórias do Estado, você está me entendendo? A agenda econômica, a pauta ambiental e a ciência que está organizando, ordenando este movimento da agenda preparatória do governo da COP30. Então, nós queremos investimentos, mas investimentos responsáveis. É por isso que você ter a base, o ordenamento do território é importante. Imagine você, uma empresa de mineração, vir investir no Amapá e não ter um diagnóstico, um plano dizendo, olha, tu pode ir aqui, tu não pode ir ali. A empresa chega e diz assim, eu quero ali. Não, tu já tem um documento que te diz que não pode. E por que não pode? Ou seja, isso já é uma forma do Estado dizer para os investidores, olha, vocês podem vir,
mas está aqui o que tem que ser respeitado. O novo Código Ambiental, o zoneamento ecológico econômico, onde nós queremos chegar até 2043, tem um plano nacional liderado por nosso presidente Lula, né, que segue essa agenda, que colocou a COP na Amazônia justamente para mostrar os grandes problemas, os grandes desafios que nós passamos, e o Amapá está aproveitando esse momento para se mostrar aos atores internacionais, mas de maneira adequada. É por isso que nós contratamos o ICLEI, é por isso que nós contratamos o Samaúma Hub, que é um complexo de atores importantes que entendem do mercado financeiro, que entendem dos negócios internacionais, das bolsas internacionais de valores, pelas quais o Amapá precisa entrar, mas de maneira responsável. Sim. Agora eu vou para a minha última pergunta. Te agradeço por essa resposta tão franca. Que você acha que vai ser o legado dessa COP para a Amazônia e para o Brasil? O grande legado, Cristina, é interessante. A sua pergunta agora ela foi a mais direta, ela foi a mais curta das perguntas que você fez, mas ela carrega uma complexidade gigante, maior do que todas as outras, o legado. Então, objetivamente, o legado é mostrar para o mundo que a Amazônia, ela vive muitos desafios. Ela é uma região extremamente importante para o que o mundo espera de mais adequado para o futuro da humanidade, mas é cheia de desafios, e esse é o grande legado. Os desafios que nós mostraremos para os atores internacionais. Tem delegação que não quer vir ao Brasil, tem delegação que vai mandar enviar metade daquilo que enviaria, tem delegação que vai enviar uma pessoa, duas pessoas, quando gostaria de enviar 10, 20 pessoas, mas é isso, Cristina, são os desafios, é o que nós chamamos, entre aspas, de custo amazônico. Qual é o custo amazônico? É você chegar numa região que tem poucos voos, numa região cujas estradas são nossos rios, numa região em que você tem uma série de produtos na natureza ainda a ser descobertos do ponto de vista daquilo que pode representar para a saúde da humanidade, para um novo modelo econômico para a humanidade, mas é cheia de desafios. Então, esse é o grande legado: mostrar ao mundo que nós somos um pilar para uma nova racionalidade ambiental, mas que a gente está cheio de desafio. E para superar isso, precisa de investimento. Olha, Cristina, não é ser coitadinho. A gente não quer que passe a mão na cabeça. A gente quer ombrear com os atores internacionais. Vamos juntos. A gente quer que a nossa população tenha mais conhecimento, seja mais empoderada, tenha mais condições de poder criar soluções em parceria com atores internacionais, que é isso que nós esperamos na COP da implementação. É uma COP, e é mais um legado de bom, Cristina, para finalizar a minha resposta, é uma COP multinível. Essa foi uma palavra muito usada em bom, uma COP multinível. O que é que significa? Os atores do município, os atores do Estado, os atores do país, os atores internacionais, dentro de um escalonamento de atores, cada um com a sua competência, cada um com a sua finalidade, né? Criando soluções num diálogo fraterno, num diálogo fecundo sobre o que deve ser feito. Portanto, o legado é mostrar ao mundo o custo amazônico. Muito obrigada, Gutenberg. Ao final de toda a minha conversa com todo mundo que já passou pelo podcast, eu deixo alguns minutos, né, para você dizer alguma coisa que você queira dizer ou chamar a atenção dos telespectadores para algum evento importante, um recado rápido que você queira deixar. Tá bom, rápido. Cristina, primeiro agradecer a oportunidade de estar em seu programa, né, de grande alcance, falando especificamente das ações COP, de como a gente, pelo governo do Amapá, sob a liderança de nosso governador Clécio Luiz, um governador, dentre os governadores da Amazônia
legal, que estão mais atentos à agenda das mudanças climáticas. O Amapá já fez todo o seu dever de casa. Historicamente, nós fizemos nosso dever de casa, só que a nossa população precisa de emprego. E a gente não dá mais para depender das ações do poder público. A gente precisa diversificar a nossa matriz econômica. E a COP é uma oportunidade de mostrar ao mundo, né, o dever de casa que nós fizemos e aquilo que nós entendemos que seja o caminho adequado com investimentos éticos, investimento que respeite as populações originárias. O estado do Amapá é um estado que tem uma das maiores quantidades de populações originárias do Brasil. E eu te digo mais, Cristina, todas as nossas terras indígenas são demarcadas, todas. Nós temos a maior parte do estado do Amapá é unidade de conservação sustentável, de proteção integral, ou seja, nós temos todo um cenário, um caleidoscópio montado para que quem quiser, e é esse o recado que eu deixo, quem quiser uma oportunidade de investir em empresas de base tecnológica, startups, o Amapá é um estado que mais melhorou seus indicadores em termos de inovação tecnológica, porque nós investimos pesado em inovação sustentável. As nossas startups da área da bioeconomia. Então, você, investidor, você que quer ser parceiro, eu não sou investidor, mas eu quero ser parceiro nessa nova agenda do mundo, nessas novas NDCs, metas em que os países estabelecerão como prioridade. Eu quero ser parceiro, eu já tenho uma matriz econômica robusta, agora eu quero ajudar o mundo naquilo que é necessário para que ele seja melhor. Venha para o Amapá, conheça a nossa realidade, conheça as nossas ações, que nós somos um estado muito receptivo, sobretudo para investidores éticos nesse momento de virada de chave no mundo, e que o Amapá pode e tem que ser um grande farol dessa virada de chave. Muito obrigado, Gutenberg. Foi uma ótima oportunidade para conhecer mais das ações do Estado. Eu te agradeço e eu quero que você leve meu abraço e meus cumprimentos ao governador Clécio, e ficamos em contato para o que vocês precisarem e quiserem. Um grande abraço. Assim que esse episódio sair, eu te mando o link. Tá bom? Obrigado, Cristina. Muito obrigada. Grande abraço. Grande abraço. Tchau. Terminamos mais um episódio do Conexão Belém COP30. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o podcast vai ao ar todas as quartas-feiras, às 19 horas. Acompanhe pela sua plataforma preferida e acione as notificações. Então, temos um encontro marcado. Pega o seu cafezinho e vem comigo.